Continuando, falamos sobre o início das doenças funcionais, né? As doenças para as quais você vai ao médico e ele não encontra um diagnóstico, nós falamos são problemas funcionais. São doenças que para a medicina não aparece, não dá sinais nos exames, faz exames e não aparecem nenhum sinais. A medicina já sabe que o problema é funcional, tanto é que hoje já existem médicos que se especializam em doenças funcionais. A naturopatia, a escola de medicina com a qual eu trabalho há mais de 30 anos, nós estudamos sempre a questão corpo e mente já desde o primeiro ano de medicina e nunca deixamos de lado essa questão. E estudamos a pessoa como um todo. Então, muitos dos sintomas que você pode sentir às vezes, quando você vai ao médico e ele não descobre nada, tem um lado positivo isso. Quer dizer que a doença não é tão grave. Se não descobrir um câncer em você, um tumor na sua cabeça, no fígado, no rim, em qualquer lugar, o problema é mais fácil de tratar para o médico certo. Muitas vezes, esse médico que diz para você que não tem nada e manda você para casa, ele não vai te ajudar, porque diagnóstico não cura, né? Exames não curam você, é o tratamento que vai curar, é a forma de tratar. Muitas pessoas querem exames, nós fazemos muitos exames, mas o exame não cura nada, ele vai apenas detectar o que você tem. Então, como dissemos há mais de 100 anos atrás, os médicos eram ensinados a ouvir os sintomas dos pacientes e considerar os sintomas. Depois que a medicina evoluiu muito, os médicos passaram a desprezar muita questão da história dos sintomas e começaram a confiar muito nos sinais que aparecem nos exames, né? Porque como são muitos exames e cada médico, dependendo da sua área, se especializa em diferentes tipos de exames, né? Então ele passou a estudar muito mais essa questão das máquinas e os sinais do que o próprio paciente em si. O paciente se tornou isolado no meio de todos esses sintomas. Então, na naturopatia, nós encaramos muito a questão do todo, né? A questão psicológica, que gerou toda uma disciplina dentro da medicina, que é a psicossomática, né? Ela apresenta um quadro fantástico de pesquisa, na qual vários dos profissionais da área foram contribuintes, como o próprio Sócrates, o próprio Freud, né? Claro, Sócrates contribuiu, mas com a filosofia há muito tempo atrás, mas mais recentemente, né? Quando Freud começou a estudar a questão da histeria, né? Que era um problema que nos seus dias era muito comum nas mulheres, não tinha cura, e muitas dessas mulheres eram taxadas de loucas e internadas nos hospícios, né? Freud foi que libertou essas mulheres, dizendo que elas não estavam loucas, né? Elas tinham um problema, mas não era uma doença física aquilo. Então, hoje, foi estudando depois, ele foi, então, configurando a questão das neuroses, né? As diferentes psicoses, as diferentes formas como o cérebro reage. Descobriu-se, então, a questão das doenças do inconsciente, né? Que não responde ao mundo consciente do indivíduo. O corpo erógeno, né? Descobriu-se, então, a questão dos impulsos do prazer, o impulso de morte, que é comum no ser humano, em todos nós, né? E aí daí começou essa evolução toda. Então, muitas das doenças que podem gerar dores terríveis para o corpo da pessoa, problemas de insônia, dores reumáticas, retocolite ulcerativas, né? Desde quedas de cabelo, ansiedade tóxicas, né? Depressões endógenas, endógenas, depressão reativa. Tem um livro onde eu falo sobre depressão, né? Existem basicamente, antes de eu escrever meu livro, havia 4 tipos de depressão bem configurada. Eu defendi a tese falando sobre a depressão mascarada. Então, são problemas comuns. Você pode sentir muito desses problemas que você não consegue nem expressar. A dor humana, muitas vezes, é inexpressível. Nós conseguimos sentir a dor, mas não conseguimos traduzir ela em palavras para que o outro indivíduo entenda exatamente o que sentimos, né? Então, essa dificuldade de expressar a dor, essa dificuldade de vesti-la com uma roupagem adequada para que o outro consiga ver a nossa mente, o que realmente está acontecendo, gera um outro problema,
que pode gerar desde sentimento de inferioridade ou sentimento de culpa, e vai gerando problemas que nos levam, às vezes, a mecanismos de defesas também perigosos e tóxicos, né? O ser humano tenta fugir dessa realidade. Então, no nosso tratamento, nós trabalhamos muito com terapias que vão ajudar você nesse sentido. Se você sofre de problemas, você foi ao médico, ele não te ajudou, ou você está tomando remédio que não está ajudando em nada, muitas vezes você não tem uma doença física. Você tem, na verdade, um problema físico que veio do campo não físico, no campo psicossomático, né? Então, nós estudamos os padrões psicossomáticos, que vêm desde as questões das neuroses até mesmo pessoas que estão entrando já no borderline, né? O borderline, como o nome diz, é fronteira entre a sanidade e a insanidade, né? Muitas pessoas, vez por outra, podem pular essa fronteira e ter atitudes insanas, né? Como, por exemplo, desejo de suicídio, né? Ou de matar-se, ou de matar outra pessoa, ou de agredir, qualquer tipo de coisa assim, são desejos insanos. Então, muitas pessoas, é comum mesmo uma pessoa normal ter problemas como esse. Tanto é que é difícil definir o normal. Tanto é que dentro da psicanálise hoje já existe a questão do normopata. O indivíduo que se diz normal já não é muito olhado como normal, né? O normopata seria uma patologia da normalidade. Então, em nossas técnicas e terapias que fazemos, nós trabalhamos com produtos, remédios, técnicas que vão ajudar você a resolver os seus problemas a níveis psicológicos também. Se você tem uma insônia crônica que você não cura, uma dor de cabeça, problema de pele, um problema de gênito urinário, de impotência, qualquer desse tipo de problema, e você não achou, os médicos não acharam nada, o seu problema é para a nossa escola de medicina. Nós vamos te ajudar, né? Vamos estudar você, ouvir você, né? Estudar a sua história. Claro que vamos fazer exames, porque muitos dos exames, às vezes, descobrimos que você não tem realmente uma patologia, mas você pode ter uma deficiência. Uma deficiência não é ainda uma patologia. Você pode ter uma deficiência de um complexo B, você tem deficiência, e complexo B é um complexo, não é uma vitamina, é todo um complexo, que são mais de 15 vitaminas, né? Então, você pode ter uma deficiência mineralógica, ou seja, de minerais, por exemplo, se faltar magnésio no seu organismo, ou lítio, vanádio, você vai ter um problema de ansiedade, você vai ter um problema com o metabolismo do açúcar, você vai ter um problema de concentração, né? Se você tiver uma deficiência de cromo, por exemplo, que nós descobrimos, você vai ter também vários problemas ligados ao emocional. Uma das 5 áreas do seu cérebro não vai funcionar muito bem. Você vai ter um problema de desadaptação com a realidade. Por quê? Porque o açúcar, ele pode até chegar no cérebro, mas não produz o efeito correto, porque uma enzima precisa do cromo para fazer ele funcionar, dar o spark e produzir energia. Então você tem dificuldade de focar, dificuldade de lembrar, né? E dificuldades emocionais também. Você começa a formar muito blind spot na sua vida, né? As áreas que você não consegue ver. Então é necessário vermos onde está o problema. A deficiência na absorção da proteína, você pode até comer carne de porco se quiser, ou de boi, mas às vezes não absorve, porque você tem uma desbiose intestinal. Então, se a sua absorção do seu triptófano está baixo, você não vai produzir serotonina corretamente. Então, você vai ter uma tendência à depressão, tendência à ansiedade, falta de energia. Se a sua dopamina está baixa, você vai ter problema de tiques nervosos, você vai ter tremores do corpo, você vai ter estremecimentos, você vai sentir um medo que você não sabe de onde vem, né? Então, uma dopamina muito comum na pessoa que tem o Parkinson e Alzheimer, né? Então, por quê? Esses aminoácidos não estão sendo bem absorvidos, porque lá na latrina nunca foi feita uma faxina, né? As pessoas só se banham por fora, mas não fazem uma limpeza interior. É necessário, aí nós orientamos você a fazer isso. Então, é necessário estudar o todo, né? Por isso, orientamos as pessoas, desde a dieta, a alimentação, existem os alimentos inflamatórios que aumentam seus problemas inflamatórios e acaba chegando no psicológico, né? Você nunca sente-se confortável em lugar nenhum. Você pode sair daqui de Boston, ir para a Flórida, num lugar de sol quente lá e tal, no sol, depois de um tempo os problemas começarem novamente. Porque você carrega consigo
o seu mundo ansioso e também disfuncional. Então, é necessário a mão jardineira de um bom terapeuta para ajudar você, como você conseguir transitar mais suave no palco da sua existência, dentro da sua realidade, ok? Então, se você tem algum desses distúrbios, desses problemas, entre em contato conosco pelo telefone que está aí, que você está vendo, e você vai ver que é possível você ainda conseguir uma felicidade, é claro que relativa a este planeta de dores. Aquele abraço.